Eu sou Vanessa Weber. E eu sou o Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo a essa semana de número 243, que contempla as notícias de 18 de abril até o dia 24 de abril. Vamos começar aqui esse compilado com café de qualidade em companhia da Contabilizei. Quem acompanha aqui a gente já sabe que eles são a nossa indicação oficial de escritório de contabilidade para quem é da área tech e que precisa abrir ou manter um CNPJ. E por que a gente indica tanto? Porque a vida do dev já tem código e bug demais para resolver. Você não precisa aí ficar quebrando a cabeça com burocracia contábil. Como eles já atendem milhares de profissionais de tecnologia, a equipe deles entende exatamente a nossa realidade, a nossa dor e os nossos desafios. Na prática, funciona como um setup perfeito. Você paga ali uma mensalidade fixa e eles te apoiam em toda aquela rotina chata ali de impostos e notas fiscais. Você consegue resolver tudo pela plataforma deles e sem sair de casa, mas com a segurança de poder contar ali com suporte até às 10 horas da noite pelo WhatsApp. Legal, né? E tem um recurso que é um baita diferencial para a nossa área. A Contabilizei tem um banco PJ integrado, ou seja, você consegue até receber dinheiro do exterior. Perfeito para quem trabalha aí para gringa, tem muita gente que trabalha para gringa, né? Tudo num único fluxo para você não ter dor de cabeça. E eu ainda tenho mais uma dica. Se você utilizar esse cupom que você está vendo, você ganha 2 meses de contabilidade gratuitos a partir da segunda mensalidade do plano padrão ou acima. E para simplificar tudo, tem um link aqui com o cupom para você já fazer seu cadastro e poder usufruir dos serviços da Contabilizei. Bora para as notícias, porque, te contar, hein? Essa semana foi agitada, hein? Tiveram feriados, feriado ou feriados aqui, dependendo de qual estado você estava no país, e teve coisa pra caramba acontecendo lá fora. Ó, a gente não conseguiu, mas a gente pensou, inclusive, em lançar um episódio extra no meio da semana do compilado, só para falar sobre problemas de vazamentos, cibersegurança, essas coisas assim. De qualquer forma, a gente condensou aqui as notícias, tá? E a gente começa falando da Anthropic, que ela lançou aí o Cloud Design, focado em interfaces e prototipagem rápida. A Anthropic lançou o Cloud Design, uma ferramenta experimental para criar ativos visuais como interfaces, wireframes e apresentações. O produto roda no modelo Opus 4.7, que traz melhorias em inteligência visual para lidar com estruturas gráficas complexas. Então a gente já sabe que vai ser meio caro. Porque olha, o 4.7 já foi lançado e todo mundo já falou que... A fama dele é meio que é ótimo, mas é caro. Já jogou o Pac-Man? Ali, o Pac-Man, as comidinhas ali são os tokens e o Pac-Man é o Opus 4.7. É um comedor de tokens aí. Mas a proposta é permitir que quem não tem formação em design transforme ideias em resultados polidos, usando apenas linguagem natural. O fluxo de trabalho funciona por conversação. Você descreve o que precisa e a IA gera uma versão inicial para ser refinada com comentários inline, edições diretas ou seletores para ajustes de cores e layouts. Além de prompts de texto, o sistema aceita upload de documentos e conexão com repositórios do GitHub para alinhar ali o visual ao código real. Eu nem sei se tem aqui na notícia, mas a própria OpenAI lançou também uma versão nova do sistema de geração de imagem. A gente chega lá. Mas nesse caso aqui é para design, então ele te dá acesso a você editar pontualmente os elementos. Sim. Aí, ó. O diferencial técnico é a integração dos sistemas de design das empresas, garantindo a consistência em tipografia e paletas de cores automaticamente. Gostei, hein? Para devs, a ferramenta gera pacotes que podem ser enviados ao Cloud Code, facilitando a transição do protótipo para a implementação. Os arquivos também podem ser exportados para PDF, PPTX e HTML. PPTX, né? A versão nova do Office. É PPT, né? Ou enviados ao Canva, onde permanecem totalmente editáveis, cara. Isso é interessante. O recurso está em pré-visualização para assinantes dos planos Pro, Max, Team e Enterprise. Então o Pro aceita? Porque eles estavam tirando as coisas do Pro. Né? O Pro, dependendo muito do que você quer, agora aceita ou não aceita. Com limites de uso semanais e aquele rating limit que tá todo mundo reclamando, né? Rastreados à parte de outras funções do cloud. Então eles têm um limite separado, tá? Relatos iniciais sugerem que tarefas complexas consomem créditos rapidamente.
Olha lá, é o que eu falei no início, hein? Exigindo instruções precisas para não esgotar a cota em poucos minutos. Esse é o grande problema, né? Tá, todo mundo vai ter que gastar um bom dinheiro para poder fazer as coisas. A ferramenta é sensacional. Eu vi alguns resultados e eu tô achando incrível. Eu vou até falar de uma outra experiência que eu tive recentemente, porque tem gente que fala que a gente não fala da OpenAI, mas a OpenAI lançou essa versão nova e esses dias eu estava fazendo um simulador. Provavelmente eles vão aproveitar isso aí com o Cloud Design também. Eles estavam fazendo um simulador de custos, meio que discutindo para ele finanças, né, coisas assim. E aí no fim, ele gerou um resumão para mim e gerou, eu não sei se você já viu isso no ChatGPT, ele gerou meio que um gráfico e um simulador. Aí eu abri aquilo, era um monte de gráficos gerados a partir dos dados que eu tinha imputado ali, e eu poderia mexer num valor, simulando ali, sei lá, tipo receita. E aí ele mexia nos gráficos todos, assim, em tempo real. Ou seja, ele gerou uma aplicação a partir dos meus dados e eu consegui meio que simular mudando ali. Então, por exemplo, para fazer uma, sei lá, simulação de aposentadoria, simulação de um investimento ou um financiamento de alguma coisa, por exemplo, você pode imputar os dados ali e conseguir navegar em tempo real e mudar as informações e ele mudar esse visual. Acredito que o pessoal da Anthropic também esteja pensando em algo nesse sentido, assim. É porque eu uso menos o Cloud, eu uso mais o Cloud Code. Mas não testei ainda o Cloud Design. Não. Para ver isso. Também não. Agora, essa integração que ele já faz com o Canva é super interessante, né? Porque já acaba trazendo ali a facilidade das duas ferramentas e muita gente já utiliza. Então, você conseguir ali, talvez, fazer um esqueleto do que você quer com a IA e conseguir fazer esse refino ali de alguma coisa ou outra para não comer todos os seus créditos através do Canva é super interessante. A parte de apresentação PDF também, né? Porque às vezes você já sai ali com algo muito pronto e já exporta no formato que você quer. Então, é tudo lindo, o único problema é justamente os valores que precisarão ser gastos por conta da alta demanda de tokens para esse tipo de solução, né? Agora, eu estou vendo aqui que logo no lançamento do Cloud Design, apesar dele ter essa integração aí com o Canva, para você também poder importar lá e poder editar, o Canva não, né? O Figma, a ação do Figma caiu vertiginosamente por conta desse lançamento. Então, por exemplo, se a gente pega aqui nos últimos 5 dias, caiu 10%. Vamos ver se em um mês caiu 23%. Então, quem está sofrendo nesse caso aí são as outras empresas. São outras empresas. A Anthropic tem feito isso com várias empresas, né? A parte de segurança também já tiveram empresas de segurança que perderam ali valor de mercado por conta de um simples anúncio de alguma ferramenta da Anthropic. Eu ia pedir para você ver isso, a Adobe. Por exemplo, a Adobe já está meio que sofrendo também já há um tempo, né? Então, por exemplo, nos últimos 5 dias caiu 4%, mas nos últimos 6 meses caiu 32% de valor. Então, isso é muito preocupante para essas empresas. E nesse caso aí, elas têm que ter um poder de resposta aos acionistas muito forte, muito grande. Agora, o que está acontecendo? Todas essas empresas de LLM, de modelos, que são as donas dos modelos, elas estão lançando de uma forma, principalmente a Anthropic, né? Elas estão lançando de uma forma muito veloz, muitos produtos ao mesmo tempo e concorrendo com esses que já estão estabilizados, vamos dizer assim, né? Ou estavam estabilizados no mercado. Então, qualquer noticiazinha que aconteça, as pessoas já começam, vai substituir não sei quem, vai substituir isso aqui, acabou para essa empresa que faz design, acabou para essa empresa que faz, sei lá, consultoria contábil. Agora, a minha pergunta é a seguinte, Gabriel, a partir do momento que a Anthropic ou essas outras grandes empresas estiverem ali jogando o jogo do mercado, tiverem aberto IPO, estiverem visando lucro, não dependerem só de aporte, será que elas vão conseguir manter esse tipo de resultado? Ou entregar esse tipo de ferramenta? Porque senão, não sei até que ponto o jogo fica justo, né? Porque a Adobe tem ali toda uma estrutura. Ela consegue lançar na mesma velocidade e pensando em acionista, e pensando na estrutura que ela já tem ali de colaboradores e tudo mais? Não sei. Aí é Boa pergunta. Eu temo que não vai mudar tanto assim, porque muitas pessoas também que investem simplesmente sem saber. Investe sem entender o mercado, é simplesmente para entrar meio que no hype. Acho que a dificuldade das empresas depois que tiverem capital aberto é conseguir manter esse hype de tudo que elas estão fazendo. Então, da mesma forma que tem agora o Cloud Design, que
pode ser uma ferramenta muito boa, realmente, muito utilizada, tudo, mas pode ser que flop e que não dê certo e que lá na frente a consequência de não dar certo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 projetos é sofrer com os acionistas no mercado, as pessoas desacreditando. Hoje, com as empresas aportando, a própria Amazon já vai botar mais dinheiro também, né? Vários bilhões. Mais bilhões aí na Anthropic também. A resposta que eles têm que dar são a esses investidores. A partir do momento que o mercado está aberto, fica mais difícil, eu acho. Eles vão ter que se controlar mais. Mas tem muita gente que vai só no hype também para investir. Então, não sei, né? Vamos ver. Diz pra gente o que você acha aqui nos comentários. E vamos falar de coisa boa. Vazamentos. A Tô Versio, discordando do Gabriel nessa história de coisas boas, mas Pois tudo é, bem, não. vai. depois que aconteceu, a Versio confirma que houve vazamento de dados após invasão via ferramentas de IA. A Versio confirmou um incidente de segurança que resultou no acesso não autorizado a sistemas internos e no comprometimento de credenciais de um subgrupo limitado de clientes. O ataque originou-se através do Context AI, uma ferramenta de IA de terceiros utilizada por um funcionário da companhia. Segundo a investigação, o invasor explorou uma conexão OAuth para assumir o controle da conta no Google Workspace desse colaborador, ganhando acesso a variáveis de ambientes que não estavam marcadas como sensíveis. Enquanto as variáveis sensíveis permaneceram protegidas por criptografia, os valores salvos em texto simples, como chaves de APIs e tokens de bancos de dados, foram totalmente expostos. A Versio afirmou que os seus projetos de código aberto, incluindo o Next.js e o TurboPack, não foram afetados, garantindo que a integridade da cadeia de suprimentos permanece intacta. O CEO da Versio, o argentino Guilhermo Rauch, descreveu o ataque como altamente sofisticado, destacando uma velocidade operacional surpreendente que sugere o uso de inteligência artificial pelos próprios criminosos, claro. Enquanto a empresa trabalha com a Mandiant e autoridades, dados supostamente roubados, incluindo chaves de implantação e tokens do GitHub, foram colocados à venda em fóruns por $2 milhões. O grupo Shiny Hunters, ou Shiny Hunters, né, foi mencionado na oferta, embora tenha negado o envolvimento direto no caso. A recomendação oficial é que usuários revisem logs de atividade, aí, joga tudo no colo dos usuários. Vira aí. E realizem a rotação imediata de quaisquer credenciais marcadas como não sensíveis. A plataforma também implementou melhorias imediatas, tornando o modo sensível o padrão para a criação de novas variáveis. Poxa, não era assim ainda? Me surpreendeu, confesso. Não, porque você tem variáveis de ambiente que precisam ser abertas, porque elas precisam ser utilizadas pelas aplicações de forma aberta. Tipo, Sim, mas o padrão não era ser sensível, era ser aberto, entendeu? Eu só acho que podia ser invertido. Pois é, porque o padrão, por exemplo, para variáveis de ambiente, muitas vezes são informações que não têm muita relevância, assim. É só de controle mesmo da aplicação. E mesmo assim, por exemplo, se você faz uma variável de ambiente, que é um booleano, tipo, não, eu vou usar, vamos supor, qual é o método de pagamento padrão? É o Stripe, é o PayPal, Mercado Pago, sei lá. E aí você usa uma variável de ambiente para definir qual é o método de pagamento padrão. Imagina, a pessoa pode mudar o método de pagamento de uma aplicação toda ou a chave dessa aplicação. Então, por exemplo, tem que estar aberto na aplicação. Se você bota, é o seu client ID ou algum token de alguma forma, você nem precisa invadir e fazer muita coisa não. Você vai lá, só muda a chave para você receber os pagamentos de um serviço lá, por exemplo. Simples, olha só. E ao invés de ir pro Gabriel, vai para mim. Pois é. Mas o que acontece? Eles colocaram no colo, obviamente, dos usuários, porque eles não sabem exatamente, como eles botaram, é um subgrupo limitado de clientes. Tá, mas eles não sabem, eles não disseram exatamente isso. Se sabe, não contaram. Mas a recomendação é para todo mundo mudar. Essa base de dados que supostamente tem para venda é uma base de dados gigante. E ela não tem só chaves. Poxa, chaves de segurança, você rotaciona e acabou. Não, ela tem código-fonte também dos clientes. Com base de dados e código-fonte, tá? Que supostamente estariam ali protegidos. E qual foi o vetor que a gente falou aqui? Foi a Context AI, uma aplicação que foi utilizada ali para invasão na máquina de um usuário, de um funcionário da Versio. E esse funcionário da Versio tinha acesso ao workspace da empresa, que tinha acesso a tudo. Pronto. Ali Aí dentro do negócio. Então, o vetor foi uma aplicação de IA, uma ferramenta de IA dentro do computador de alguém. A gente está vendo isso acontecer
vários lugares, né? Sim. Esse tipo de coisa. Olha, aí eu fico pensando, né, o quanto essas ferramentas CLO, né, que tudo virou agora CLO. Tem o OpenCLO, tem não sei o que lá, e tem vários CLOs. E que dão esse direito das ferramentas mexerem mais na sua máquina. E aí acontece esse tipo de coisa, né? A partir do momento que você deixa ela mais livre, vamos dizer assim, ela consegue um acesso quase que restrito, chegando a esse tipo de ferramenta, como o Google Workspace, né? Aí a dica que eu dou, eu cheguei a instalar o OpenClaw aqui no meu computador para ver funcionando. Tirei tudo. Eu fiquei assim, cara... Tá bom, muito legal, sai muito daí. Muito legal. E hoje a gente está usando, mas a gente está usando dentro de um VPS, dentro de um container. Ou seja, tá limitadinho ali, né? E todas as permissões que eles dão em chaves de API, algumas aplicações, é tudo muito bem setado. Então, por exemplo, o nosso OpenClaw aqui, lá dentro do VPS da Hostinger, eu consigo controlar, ler alguns, por exemplo, comentários e destacar alguns comentários automaticamente nos vídeos, por exemplo. Ele faz isso, ele usa uma chave do YouTube. Mas as permissões dessa chave são específicas para esse OpenClaw e eu digo exatamente quais são as permissões que ele tem dentro do YouTube. Então, por exemplo, eu não deixo ele excluir vídeo da nossa conta do YouTube. Ele acessa a conta. Mas ele não tem, por exemplo, acesso aos dados financeiros da conta. Não. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Não é só a ferramenta em si, é como você propaga as permissões que você vai dar para essa ferramenta. Isso daí é a regra básica de segurança de software, né? Você dá a permissão para aquele grupo de usuários específico com que ele precisa fazer. Você não vai liberar a permissão mais alta para algo que precisa fazer algo muito simples. É o básico isso. Mas tem muita gente que não é da área técnica e que quer utilizar a ferramenta e acaba caindo um pouco nessa coisa. Porque um próprio OpenClaw da vida, se você instalar na sua máquina com todos os direitos, você pode até falar assim, eu não tenho nada aqui, eu não configurei nada, mas ele consegue gerenciar a tua máquina, ele consegue abrir um navegador, ele consegue fazer várias coisas dentro do computador. Se você acessou um sistema aqui, fez login e senha, e você está autenticado aqui, ele consegue roubar muitas vezes o cookie de sessão, né, como aconteceu com o rapaz aqui da Vercel, e ali ele consegue propagar isso. E até meio que enviar essa informação para um outro lugar e sem você perceber. Verdade, né? Você instala uma skill aí e essa skill que aparentemente é inofensiva pode estar mandando seus dados para outra pessoa em conjunto com o que ela está fazendo, isso né? Aí. E o GitHub, que resolveu suspender novos cadastros no Copilot devido à alta demanda de agentes. Eles anunciaram aí mudanças drásticas em planos individuais, principalmente, incluindo a suspensão temporária de novas assinaturas na modalidade Pro ou Pro Plus e Student. A decisão foi motivada pela expansão das capacidades de agentes de IA que executam sessões paralelas e de longa duração, consumindo significativamente mais recursos computacionais do que a infraestrutura original suportava. Segundo Joe Binder, que é vice-presidente de produto, a medida é necessária para evitar a degradação da qualidade do serviço e garantir a confiabilidade para quem já é cliente. Além da pausa nos cadastros, o GitHub está reforçando os limites de uso e passará a exibir notificações em tempo real no VS Code e na CLI do Copilot para que os devs monitorem o consumo de seus pacotes. A reestruturação também atingiu a disponibilidade de modelos de terceiros. O Claude Opus 4.7 agora é exclusivo para o plano Pro Plus, enquanto as versões 4.5 e 4.6 foram descontinuadas para usuários individuais. Para os assinantes do Pro Plus, o uso do modelo mais avançado da Anthropic passa a ter um multiplicador de custo de 7,5 vezes por requisição, uma mudança que gerou críticas na comunidade devido ao aumento do markup premium. O GitHub justifica que o crescimento exponencial de fluxos de trabalhos agênticos alterou fundamentalmente as demandas de processamento na nuvem. Assinantes insatisfeitos com as novas limitações e ajustes de catálogo têm até o dia 20 de maio para solicitar o reembolso proporcional de seus planos. Ou seja, se não gostou, você está convidado a sair. E isso eles deixam claro lá no post, no blog. E se não te atender, o que você faz? Pede reembolso. Não tem jeito, porque manter da forma que está fica inviável. É isso que eles falaram. Então tivemos que mudar toda a política e retiramos aí alguns opus, que são aí esses que estão comendo Opus muitos tocos. Tiraram todos. Todos, alguns. Não, deixaram o 4.7 cobrando mais caro por ele. Dependendo do plano que você tem, obviamente.
Mas, além disso, eles também suspenderam os cadastros novos, não só para individuais, mas também para outros, por enterprise também, pelos mesmos motivos. E já vão fazer alteração no sistema de requisição. Essa notícia aqui para a gente foi tão importante que a gente lançou um vídeo no Código-Fonte, a gente vai falar mais para o final do episódio desse vídeo, para falar sobre isso, porque o GitHub Copilot é o precursor disso tudo aí. Lá em 2021, quando a Microsoft aportou grana na OpenAI, e na época eles tinham o GPT-3, e eles lançaram um modelo chamado OpenAI Codex, que agora virou a ferramenta, né? Mas mudou, são coisas distintas, né? Antigamente o Codex era o modelo voltado para codificação. Agora ele já é uma ferramenta de codificação, né? E ele foi descontinuado em 2023, esse modelo, mas justamente para alimentar o GitHub Copilot, que era a ferramenta. E a gente tem vídeo lá atrás, testando, cara, era muito legal. Na época em que era muito fácil conseguir até chave de API ali pelo GitHub, né? Pelo Copilot. Agora esse tipo de coisa já não acontece mais. Não existia o chat, você conversava através dos comentários, ele gerava o código embaixo. Era bem diferente a ferramenta. Eu acho que o pessoal tá começando a sentir saudade daquela época, entendeu? Dependendo do quando... como foram os limites aqui. Porque, sim, nós tivemos comentários de várias pessoas aqui explicando pra gente que realmente o limite tá muito pequeno, porque existe ali um limite diário, dependendo da ferramenta, e o do GitHub costuma ser semanal. Então, você atingiu ali o seu limite semanal, acabou, viu? Espera a semana que vem para poder utilizar mais. Exato. E desde o início, quando eles começaram a cobrar, eles cobravam $10. Era o que a gente pagava. Eu acabei cancelando, tá? Pois é. Eu acabei cancelando e não tinha chat, não tinha agente, era simplesmente você utilizar um modelo que autocompletava ali e ficava bonitinho. Depois dessa mudança, veio os agentes, veio o chat, veio aquele plain mode e eles foram embarcando ali todos os modelos novos, não só da OpenAI, Gemini, Anthropic, tudo que era lançado ia entrando no GitHub. Eles perceberam, olha, o custo aqui já está muito alto. Está inviável, né? Gente, a gente já tinha noticiado aqui, outras vezes aqui no canal também, falando a respeito de que a Microsoft já estava subsidiando aí a utilização, né? Os $10 pagos já não eram suficientes para bancar o que estava sendo gasto. E até entendo, justamente porque eles lançaram isso lá atrás e olha o quanto já evoluiu a tecnologia, igual o Gabriel falou. Então... de fato, ficou insustentável. E agora a Microsoft resolveu botar o pé no freio mesmo, brecar, puxar o freio de mão e falar, chega. Então, o problema é o quanto isso daí vai reverberar em outras ferramentas. Pois é, porque esse custo que começou lá atrás, e hoje o GitHub Copilot nem é mais a ferramenta mais utilizada para esse tipo de coisa, já tem melhores realmente, mas o quanto que o custo, o gargalo de infra, de processamento, de investimento, agora a conta está chegando. No fim das contas é isso, a conta para o GitHub Copilot está chegando e eles viram realmente que não tem como fazer. Tanto é que a cobrança deles era por requisições premium, não era por token. E a partir de junho eles já vão fazer uma mudança. Então não vai poder mais fazer esse tipo de requisição como eles faziam. Então vão começar também a cobrar por token, com rate limit e com várias coisas aí que provavelmente vai tornar inviável para muita gente continuar utilizando. Mas eu quero saber ali, você usa o GitHub Copilot, se você está sentindo realmente que a ferramenta decaiu de qualidade e para o futuro aí, como é que você pensa que isso vai continuar? Você assinaria, por exemplo, o Pro Plus ou você está pensando em pular para uma outra ferramenta, né? Suposto vazamento de 251 milhões de CPFs brasileiros é anunciado na Dark Web. Isso aí a gente até anunciou no Instagram, a gente chegou a falar sobre isso. Recebi mensagens, inclusive, de uma galera que trabalha com cibersegurança. Eles afirmaram, nem sei aqui se... Aqui não? Vai falar tem na notícia? Tem, né? Tem. Eles afirmaram que esse requentaram um vazamento que já acontecia. Ok, o que também não deixa de ser preocupante, porque é sinal de que eles já tinham o seu CPF por lá. Pois é, mas, um alerta de segurança cibernética mobilizou especialistas após esse anúncio, né, de um conjunto de dados massivo batizado de Morgue, contendo mais de 251 milhões de registros de CPF de brasileiros. Aí, pessoal, 250 milhões... Nem tem isso tudo. Então, existe muito mais do que isso de CPFs, porque as pessoas morrem, né? Mas os CPFs estão registrados. O volume de informações supera a população atual do país, porque inclui também registros de pessoas falecidas. A denúncia propagada por plataformas de monitoramento, como a Vecert Threat Intelligence, aponta que o banco de dados teria sido extraído do portal GovBR em março do ano passado. Além do número do documento, o dataset supostamente expõe nomes
completo, gênero, datas de nascimento, nomes dos pais e, em casos específicos, também dados de óbito e raça. Para validar a autenticidade da oferta, o cybercriminoso responsável, identificado pelo nome de Buda, disponibilizou uma amostra gratuita contendo 20 mil linhas. E aí, não, mas aí que tá. Isso é suficiente para provar que vazou 251 milhões? Não é. Mas todo mundo sabe que houve um vazamento do DataSUS. Foi esse o vazamento que rolou já, se não me engano, em 2023, 2021. Mas, veja bem, esse aqui é outro, né? Então, mas eu acho que requentaram essa base com mais informações. Pode ser, ó. Em resposta oficial, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos negou qualquer registro de invasão ou vazamento nos sistemas do governo federal. Analistas do setor sugerem que o caso pode ser uma estratégia de marketing do crime organizado. A suspeita é que o anúncio seja de uma reciclagem de vazamentos antigos, reorganizados e relançados com um nome de impacto para atrair novos compradores na Dark Web. Apesar do ceticismo quanto à novidade das informações, a recomendação para profissionais de TI e usuários é reforçar as práticas de higiene digital. Isso inclui o monitoramento preventivo de documentos em base de dados vazadas, a ativação de autenticação multifator em todos os serviços e a revisão periódica de credenciais de acesso. Ok, então tá bom, não houve um vazamento novo, mas ainda assim os dados já estavam vazados, ou talvez tenham vazado agora um percentual maior de pessoas mortas que talvez não estivessem antes nessa base. De qualquer forma, a gente cai naquele problema, né? Olha só como é que centralizar uma base de dados muito grande, se ela der problema, já era, gente. Tá tudo na mão de criminosos. Né? Lembrando que existem serviços de consulta de CPF que você consegue obter alguns dados. Porque as pessoas vão falar, poxa, mas CPF é aberto. Se você tem um CPF de uma pessoa, você pode consultar ele e aparece lá no serviço, vai aparecer o nome e algumas informações. Agora, quando você tem realmente nome de pai, mãe, nascimento acaba sendo muitas se eu não me engano, né? Tem também cidade, estado onde a pessoa reside. E isso abre possibilidade de fazer phishing, de fazer algum tipo de ataque para tentar ludibriar. E aí, esse que é o problema. Quando você tem uma base grande, a possibilidade de você receber ataques de phishing é mais alta. Lembrando também que existe uma base de consulta aberta, se não me engano é falecidos, alguma coisa do governo mesmo, onde você coloca o CPF e ali tem as informações de falecidos. E essa base, quando você entra no serviço, eles mesmos já dizem que tem mais de 50 milhões de registros ali. Eu fico na dúvida, poxa, se tem registros de falecidos também, será que alguma informação dessa base também foi utilizada? Não sei, tá? Coincidentemente, tem ali 50 milhões de registros. Quando você entra ali no site, você consegue ver. Depois de conversar com vários profissionais, acredito realmente que estão requentando para poder vender. O vazamento antigo. Para poder vender. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ficar sempre atento, ainda mais agora que está todo mundo tendo que usar esse tal do GovBR, desse aplicativo. Lembrando que ele não é obrigatório, mas para várias coisas você já tem que ter ele. É impossível não ter. Já. Eu diria obrigatório, passou a ser praticamente. E aí a gente até recomendei lá no Instagram também, no código-fonte, fiz um shorts lá, para todo mundo utilizar outro serviço. Eu sei, é um outro serviço do governo. Do governo não, né? Do Estado, que é um serviço do Banco Central que usa o app GovBR, que é o seguinte... Primeiro, ativa lá a autenticação de 2 fatores, tudo bonitinho. Você vai ter que entrar no site do Banco Central e tem lá um serviço chamado Protege Mais. Protege Mais, tá? É um maisinho no final. Para que serve isso? Para a gente tentar minimizar aí esse tipo de ataque. Quando você entra nesse serviço, ele vai pedir para você se autenticar no aplicativo do GovBR. Você não pode se autenticar, se não me engano, pelo QR Code, tem que ser pelo código. Então, cara, tem que estar tudo configurado lá, como conta ouro lá, tem que estar tudo ativado. Corre nesse story que o Gabriel fez, ou então lá no Instagram, tá num Rio, porque aí ele explica tudinho, essas nuances ali do que fazer. Mas o que faz esse serviço? Toda vez que você vai abrir uma conta em alguma instituição financeira, seja essas fintechs mesmo, ele precisa, primeiro de tudo, fazer uma solicitação para esse serviço lá no Banco Central e verificar se você, com seu CPF, quer abrir uma conta bancária. Se aquilo voltar um falso, ele não autoriza você fazer. Então você pode ativar e desativar isso rapidamente lá no site do Protege Mais, lá dentro do Banco Central, e dessa forma, se alguém de posse dos seus dados tentar abrir uma conta bancária, fazendo algum processo aí de hackeamento,
pelo menos diminui a possibilidade de dar algum problema. E nesse serviço também, lá dentro desse site, você consegue solicitar também uma lista de instituições em que você tem banco. Então, se você está suspeitando que alguém abriu alguma conta ou fez alguma coisa com o seu CPF, lá também dentro desse site ele vai fazer uma lista e você consegue consultar. Isso é super importante. Ah, mas é uma aplicação do governo. Pois é uma aplicação que usa também o GovBR, mas a gente tem que tentar se proteger de alguma forma, né? São serviços separados, teoricamente. Apesar da autenticação ali ser pelo GovBR, essas informações estão dentro do Banco Central. E a Apple anunciou o novo CEO que vai assumir o lugar do Tim Cook. Após 15 anos à frente aí da companhia, o Tim Cook anunciou oficialmente uma transição histórica em sua liderança com a saída do cargo do CEO. O sucessor escolhido é John Ternus. Ele vai usar ternos? Ai, que piada horrível, Gabriel. Essa... Continua lendo, vou fingir que não ouvi, Gabriel, vai. Esquece. Atual vice-presidente sênior de engenharia de hardware. Acho que essa informação é super importante. Que assumirá o posto máximo da empresa a partir do dia 1º de setembro de 2026. Tim Cook não deixará a gigante de Cupertino imediatamente. Ele passará a ocupar o cargo de presidente executivo do Conselho de Administração, focando em diretrizes estratégicas e na continuidade da cultura corporativa. Ternus, que ingressou na Apple em 2001, foi uma figura central na transição para o silício da Apple e liderou o desenvolvimento de produtos icônicos, sendo visto internamente como um líder capaz de unir inovação, técnica e eficiência operacional. Foi ele o responsável pelos processadores M1. Criação dos processadores M1 lá, esses processadores da Apple, que antigamente só usava Intel, né? E eles revolucionaram. Sim. Essa é a grande verdade, né? Em uma carta aberta aos funcionários e acionistas, Cook destacou que esse é o momento certo para a sucessão, enfatizando sua confiança plena na visão de Ternus para guiar a Apple em uma nova era dominada pela inteligência artificial e computação espacial. Sob a gestão de Cook, a Apple atingiu marcos financeiros sem precedentes, tornando-se a primeira empresa a ultrapassar o valor de mercado de 4 trilhões de dólares. Analistas de mercado apontam que a escolha de um perfil técnico como o de Ternus reforça o compromisso da marca com a excelência em hardware e integração vertical. A mudança marca o fim de um dos ciclos mais lucrativos da história da tecnologia e inicia um capítulo onde o desafio será manter o crescimento em um mercado global cada vez mais saturado e regulado. A Apple, assim, a sensação que eu tenho é de que ela está um passinho atrás com relação a essa loucura da inteligência artificial. Mas, sinceramente, eu acho que talvez isso seja até uma boa estratégia. Porque você vê as empresas apostando todas as fichas numa tecnologia que ainda está ali nascendo, crescendo, mudando. Talvez a Apple está sendo um pouquinho mais cautelosa e pode ser que isso aí dê muito certo, né? Quando eles lançaram o Vision, acho que claramente foi para tentar uma resposta ao que a Meta estava fazendo. E eles mesmo perceberam, assim, a gente acho que está pulando etapas aqui, colocando algo no mercado que realmente não existe demanda. Mas eles já fizeram isso antes, né? Eles criaram a demanda, né? Com o iPhone. Eu vejo assim, realmente não é algo que vá pegar um público muito grande, não vai pegar uma base de usuários muito grande. E logo depois descontinuaram, né? No caso, por eles terem colocado realmente alguém de hardware e não alguém de IA, vamos dizer assim, não, ou alguém de software, isso mostra que eles têm um compromisso ainda de construção de produtos. Né? Produtos pegáveis, não só algo de aplicações. Então, pode ser realmente que num futuro, aí tem que ver, eu não conheço tanto o perfil dele, mas por saber que ele foi uma das pessoas que lideraram o desenvolvimento de chips próprios da Apple, coisa que na época todo mundo começou, caramba, o que vai acontecer agora com o iPhone, com o Mac? E hoje, quem utiliza, a gente já está aqui utilizando há alguns anos, a gente sabe que a gente não abre mão hoje. Não. Se voltasse hoje os chips da Intel no MacBook, aí que a gente já torceu o nariz. Não. A capacidade de inovar e de fazer coisas diferentes, com certeza ele tem. E como a empresa é gigante, tem um conselho ali, a parte estratégica de vendas, de lançamentos, tudo, eu acho que ele nem precisa ser um expert nesse assunto, não. Né? Eu acho que tem gente muito casca grossa, inclusive o próprio Tim Cook, que vai continuar lá. Para poder liderar isso, né? Eu vejo com bons olhos, acho que todo mundo está vendo com bons olhos. O que ele tiver deficiência, provavelmente, numa parte estratégica, de negócio, tudo, ele vai ter suporte total ali de várias cabeças ali dentro da Apple. Nada como o tempo, né? A gente está vivendo hoje uma loucura
de investimentos desenfreados de IA. Óbvio que a gente está vendo uma geração de valor muito grande por essas ferramentas. A gente está vendo muito hype, muito marketing também. A Vanessa gosta sempre de enfatizar isso. E eu também acho também. Mas a Apple está comendo na beiradinha disso aí. Até porque na hora que muita gente começar a ter que colher os frutos ou colher os prejuízos dessa loucura toda, a Apple vai estar ali com caixa no bolso, bonitinha, e podendo fazer os aportes exatamente onde aquilo está funcionando. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Bom, de qualquer forma, o Tim Cook teve realmente uma passagem excepcional aí, muito diferente daquela visão que a gente tinha do Steve Jobs, né? Que era aquela pessoa enfática ali, apaixonada e um pouco... Uma sensação meio de loucura insana que ele tinha. O Tim Cook não, né? Mais comedido, tá mais na dele, mas conseguiu levar a Apple para um outro patamar aqui, chegando a 4 trilhões de dólares a empresa. Então, é bom que ele se mantenha ali, talvez não tão à frente, mas se mantenha no board ali e continue trazendo a experiência dele. Agora, os lançamentos da Apple são feitos em setembro, né? Será que vai coincidir já o novo CEO para fazer o lançamento pode ser. Do novo iPhone? E faz sentido, né? Se ele vai assumir Passar a o empresa, bastão, ele já passa o bastão ali nesse momento. A gente vai acompanhar de perto aí esse lançamento, porque todo mundo fica de olho. Quando o Tim Cook assumiu no lugar do Jobs, todo mundo ficou de olho. Putz, será que esse cara é tão bom mesmo? Porque ele sempre, às vezes, estava no lançamento do lado do Jobs ali, mas todo mundo ficou de olho. Agora todo mundo, obviamente, vai ficar de olho no Ternos. E o Tim Cook estava lá só cozinhando ali. Nossa senhora, gente, a inteligência artificial. Notícia. Antes que o Gabriel continue com esse tipo de trocadilho tosco aqui. Vamos para a próxima. E você aí que acompanha o Código Fonte TV sabe que a gente não indica nada que não tenha testado e aprovado de verdade. E quando o assunto é servidor, a nossa escolha há muitos anos é a Hostinger. Se você quer hospedar, por exemplo, landing pages ou mesmo aplicações completas, a Hostinger tem a melhor qualidade, tá? Nós costumamos usar para praticamente tudo os VPS. Só para você ter uma noção, nós temos APIs, N8N, Supabase, encurtador de links, e-mails profissionais e muitas outras aplicações que deixamos exclusivamente na Hostinger. O valor já é sempre muito atrativo e ele sempre tem promoções. Só que para quem acompanha o Código Fonte e o compilado, nós temos um cupom que dá ainda mais desconto. É só usar Código Fonte lá no carrinho e aproveitar. Use o link que está aqui no vídeo e veja você mesmo quanto vale a pena ser cliente Hostinger. E Lovable nega vazamento de dados e culpa falha em documentação. A startup de Vibe Coding Lovable, avaliada em 6,6 bilhões de dólares, negou a ocorrência de um vazamento de dados. Ah, que feio fazer isso. Em massa, após denúncias de que informações sensíveis de usuários estariam expostas. Um pesquisador de segurança revelou que qualquer conta gratuita na plataforma conseguia acessar o código-fonte históricos de chat com a IA e credenciais de banco de dados de projetos terceiros criados antes de novembro de 2025. Ou seja, se dava para acessar informações sensíveis, mas era público, era conta pública, né? Que acontece. Mas você estava ali no chat fazendo alguma coisa, você passava a informação e depois ela estava acessível. Isso. Pois é, e não era trivial o acesso, era via API, com algumas chamadas, e mesmo assim estava aberto. Mas ok, né? Inicialmente, a empresa justificou que a visibilidade dessas informações era um comportamento intencional de projetos públicos e fruto de uma documentação pouco clara sobre as configurações de privacidade. A Lovable atende clientes de peso, incluindo Uber e Zendesk, tanto é que o pessoal conseguiu acesso de vários funcionários aí que estavam dessas empresas, né, e outras também que estavam utilizando a plataforma. O que aumentou a pressão sobre a postura de segurança da companhia diante da exposição de ativos críticos. O caso também revelou uma falha de comunicação no programa de recompensas por bugs da empresa HackerOne. Relatos indicam que a vulnerabilidade foi reportada há 48 dias, mas acabou encerrada sem o escalonamento interno, porque os analistas do programa acreditaram que o acesso a chats de projetos públicos era uma funcionalidade legítima do produto. Após a repercussão negativa, a Lovable alterou sua política e desativou a visibilidade de chats em todos os projetos públicos, independentemente da escolha do usuário. A recomendação para desenvolvedores que utilizam a ferramenta é revisar o status de privacidade de seus repositórios e rotacionar quaisquer chaves ou credenciais que possam ter sido digitadas durante as interações com o assistente de IA.
Ou seja, a gente rotaciona tudo, é melhor. Todas as chaves que você tem aí, rotaciona tudo, porque cada lugar, cada coisa que a gente vai falar, tá mandando o quê? Rotaciona as chaves, que pode ter tido um pequeno problema por aqui. Mas o que eu vi eles dizendo é que quando você faz as chamadas de API, você acessa não só o histórico dos chats, agora está bloqueado, mas também o código-fonte. E as chaves também que estão ali. Obviamente, quando você está interagindo com esse assistente de IA da Lovable e de outros, você acaba jogando... Por quê? Poxa, por quê? Porque é vibe coding, cara. Se você gera uma chave de API de um serviço, como é que você faz para configurar? Você pode ir no código e editar? Não, você tem que fazer isso via chat. Exatamente, então, você vai lá, por favor, configure para mim, por favor, é ótimo, né? Mas configure para mim a chave da API, blá, 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 blá. E você cola a chave lá. Então, quaisquer chaves que possam ser, com certeza, tá? As chaves estão lá no chat, porque você não tem acesso à edição manual no código-fonte. Tá me entendendo? Tudo bem, você pode criar uma chave utilizando ali as variáveis de ambiente, isso dá para fazer. Mas muita gente pede para o próprio assistente fazer isso. Isso é comum. Então, não tem muita relação dizer que, não, os chats são abertos por padrão, porque os repositórios são abertos, mas se você digitou uma chave dentro do chat, o problema não é nosso, o problema é seu. Ele está lá disponível para qualquer um olhar. Que segurança, então, é essa? Então, por exemplo, implementa questões de segurança onde, quando você digita isso no chat, essa informação fica mascarada dentro do chat ou criptografada de alguma forma, entendeu? Mas não era assim que estava acontecendo. Então, não é só a questão do chat que estava aberto, era a questão também de você conseguir baixar o código-fonte e ter acesso às chaves realmente da aplicação. Eu acho que pegou mal isso aí. Pegou, porque o que me incomoda é falar, não era isso, era assim mesmo, gente, era para estar tudo liberado, entendeu? Mas agora eu vou ocultar tudo isso, tá? Agora ninguém acessa mais. Pô, então era porque não era para estar, né? Pois é. Vamos combinar, seja mais sincero, isso é que me incomoda. E SpaceX garante acordo para adquirir o Cursor por 60 bilhões de dólares. É sempre bilhões agora, né? São sempre muitos dólares. A SpaceX ela não percebe que o Cursor é tudo bem, a ferramenta evoluiu, mas ela é um fork do VS Code. Utilizando outros modelos ainda. A SpaceX anunciou um acordo com a Anysphere, que é a desenvolvedora do curso, para acelerar o treinamento de modelos de inteligência artificial voltados ao desenvolvimento de sistemas agênticos. A parceria estabelece que o time do curso utilize a infra Colossus, né, da xAI, que é um supercomputador que equivale ao poder de processamento de 1 milhão de chips NVIDIA H100, para escalar drasticamente a capacidade de modelos como o Composer 2. O Composer, então tá bom. Vou me retratar aqui. Ele tem um modelo próprio, o Composer. O arranjo inclui uma cláusula incomum que concede à SpaceX o direito de adquirir a startup por 60 bilhões ainda em 2026. Ou seja, não comprou, mas se precisar, eles compram. Ou o pagamento de uma taxa de 10 bilhões pela colaboração técnica realizada entre as empresas. O movimento ocorre em meio aos preparativos para a IPO da SpaceX e logo após a incorporação oficial da xAI pela companhia aeroespacial de Elon Musk. Essa negociação interrompeu subitamente uma rodada de financiamento de 2 bilhões de dólares que avaliaria o Cursor em 50 bilhões, evidenciando a agressividade da SpaceX para dominar o setor de codificação assistida por IA. Analistas apontam que a integração visa competir diretamente com a Anthropic e OpenAI, embora levante dúvidas importantes sobre a neutralidade da plataforma, que atualmente utiliza modelos dessas concorrentes. Especialistas do setor alertam para possíveis conflitos em contratos corporativos, de retenção de dados e a forte dependência de bases tecnológicas externas, como o modelo chinês Kimi 2.5. Caso a aquisição seja concluída após a abertura de capital no verão norte-americano, a SpaceX planeja manter a equipe original do Cursor para estruturar a sua nova divisão de inteligência artificial. Então foi uma forma da xAI conseguir criar um cloud code ou um codex rapidamente aí, só com 10 bi, podendo virar 60 bilhões. Eu acho que isso para a SpaceX é pouco, porque como eles uniram a xAI na SpaceX, na hora que abrir a IPO, vai ser trilhões para cima. É capaz até de ultrapassar o valor de mercado da própria NVIDIA, né? E da própria Apple também. Acho que sim, tá? Pelo menos que eu vi as projeções aqui de quando eles estão achando que vale a empresa. Agora, caramba, um fork do VS Code, cara. Mas tudo bem, não é só isso. Não é mais, né?
Eu acho que ele até começou sendo bem por aí, hoje em dia ele é mais, mas ainda assim são 60 bilhões, né? Não sei, me diz se você está perdido tanto quanto a gente aqui ou se você vê um completo sentido nesse valor. Porque, enfim, ele já valia 50 bilhões, né? Eles só aportaram 10 a mais ali para ter certeza de que a garantia de compra seria deles. O problema é que a partir do momento que eles fizerem parte oficialmente da xAI, o que vai acontecer com esses contratos que eles têm com outros modelos, outras plataformas? Porque a gente está vendo uma dança de cadeiras muito rápida aí. Todo mundo acabou indo trabalhar muito forte no Cloud Code, pelos benefícios do Cloud Code, mas essa estratégia que eles estão fazendo, por exemplo, da Anthropic, aumentar preço, limitar rate, fazer um monte de coisa, isso aí rapidamente faz as pessoas trocarem de ferramenta. E isso é tão fácil quanto apertar um clique lá e trocar o modelo, ou trocar a ferramenta. As ferramentas são muito parecidas. A partir do momento que tem muita gente usando o curso, e ele tem realmente muita gente gerando valor já nessa ferramenta, e eles começarem a capar os modelos ou a forma de se trabalhar do curso para trabalhar só com um modelo específico ou tirar um pouco ali da liberdade que tem da ferramenta, ela perde valor rapidamente. E as pessoas simplesmente assim, eu estou usando o cursor hoje, amanhã eu vou usar o anti-gravity. Entendeu? Isso pode acontecer rapidamente. Não tem jeito, né? Porque do outro lado a gente pode ver, igual a Anthropic já fez algumas restrições ali. Não, aqui na minha ferramenta você só vai usar o meu modelo. Então isso aí acho que vai ser comum de acontecer com outras empresas. Cada um vai tentar centralizar aqui, ó, o meu modelo que é melhor na minha ferramenta que é melhor e eu não vou deixar o terceiro utilizar do meu modelo. Então vamos ver aí como é que vai ser esse futuro nessa briga. E a briga é feroz. Você viu aqui algumas semanas atrás, a gente falou, poxa, a própria Anthropic bloqueou o uso do OpenClaw para um modelo diferente de cobrança. Por quê? Porque a Anthropic também lançou uma ferramenta equivalente para o cowork, né? Para trabalhar da mesma forma. Então ela não quer servir só de modelo tokenizador aí para esse tipo de ferramenta. Então, essa que é a briga que está rolando agora. A Anthropic, principalmente, lançando todo dia aí, está lançando produtos novos, que a gente nem consegue mais saber o nome, nada. Então, é o Cloud asterisco alguma coisa, e está limitando o uso de outras ferramentas que utilizam os modelos dela também. Então, tá uma briga. Isso aqui que até que ponto isso é saudável? Tudo bem, é concorrência, é lindo, é muito lindo. A gente gosta de ver isso. Mas o problema é uma concorrência e com faca, assim. Né? Não é uma concorrência, uma briga de soco. Um tá com soco, o outro tá com uma escopeta. Uma bazuca, né? E OpenAI lança a nova versão do ChatGPT e de um gerador de imagens. Então, eles não tinham desistido do... Não, era o do Sora de vídeos. Ah, era vídeo, desculpa. Confundi. O de imagem... O de imagem continuou. De imagem não tem. Essas plataformas todas têm que manter. A OpenAI anunciou o lançamento do GPT 5.5, uma atualização que expande as capacidades de raciocínio lógico e a janela de contexto para 1 milhão de tokens. Lembrando que lá atrás o Sam Altman ele disse que o GPT-5 seria o 5, né? Normal, dizer o último modelo da empresa, porque atingiria um nível... O novo modelo introduz o modo agente. Cara, não tinha modo agente. Permitindo que a IA execute tarefas complexas de forma autônoma entre diferentes aplicativos e serviços. Caramba, cara, isso é déjà vu. Eu sempre tenho essa sensação. Do 4.5 eles falaram isso também, né? Aproximando o GPT do conceito de um super aplicativo de produtividade, além do ganho em performance técnica. O modelo apresenta avanços na integração multimodal, processando informações de áudio, visão e texto com latência reduzida para interações em tempo real. Mas esse multimodal, fazendo várias coisas no próprio aplicativo, o Gemini já faz também um tempão. Você já pode escolher um monte de coisa, inclusive integrar o notebook LM dentro do Gemini também, você pode misturar tudo, né? O lançamento é acompanhado por uma nova interface projetada para facilitar o fluxo de trabalho colaborativo, permitindo que usuários gerenciem projetos e automações diretamente pela plataforma, com suporte a integrações profundas via API ou API, né, para desenvolvedores. A empresa também apresentou o ChatGPT Imagens 2.0, um novo modelo generativo que resolve um dos maiores gargalos do setor, a renderização precisa de textos e caligrafia. Já não tinha superado isso? Mas ainda tinha lá. E é engraçado então, que é Imagens em inglês, só que, imagens, né? É verdade, né? Por que eu não posso falar imagens? Porque não é. Imagens, Porque não é. Se você perguntar lá para alguém... Vai ser Imagens. É. Eu até me perdi quando eu estava aqui. A tecnologia agora permite gerar imagens com parágrafos
legíveis, fontes personalizadas e até estilos de escrita manual, superando limitações anteriores de artefatos visuais. O sistema inclui ferramentas de edição in Painting, que possibilitam alterar elementos específicos da imagem via comandos de texto, mantendo a consistência estilística do restante da cena. E embora o modelo apresente dificuldades pontuais com logos de marcas registradas e anatomia humana em ângulos complexos, ele já está disponível para usuários Plus e Enterprise. Ou seja, puxa vida, melhorou a fonte, mas o pessoal continua aparecendo lá com meia dúzia de dedos às vezes. Então, parece um pouco o que a gente falou lá na primeira notícia do Cloud Design, que você também, depois que você gera uma imagem, nesse caso do Cloud Design, já não é para geração de imagem, é para outras coisas, visual, né? Uhum. Você consegue ir em pontos específicos de elementos. Você faz um prompt bonitão, aí gera uma imagem. E aí você fala assim, cara, tá lindo, mas olha só, ficou um negocinho aqui que ficou uma porcaria, eu quero mudar só aquilo ali. Você não conseguia. Você tinha que fazer um outro prompt, falar assim, mantenha a imagem exatamente do jeito que você fez, não altere nada, você tem que fazer um blá 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 do caramba. Blá blá danado e ele ainda te ignora. E aí você pede para mudar aquele tipo de coisa. E aí, às vezes, não funcionava. E aí você fala, já era, agora eu tenho que voltar lá no primeiro, a imagem você já vai empilhando um monte de chamadas e as imagens não estavam legais. Agora, justamente, você conseguindo apontar lugares específicos para edição das imagens, personalizar fonte, estilo, aí sim, eu acho que passa a fazer mais sentido e você consegue personalizar de uma forma melhor, né? E isso tem muita ferramenta de IA que já faz isso também. Você pode criar uma paleta de cores sua, personalizada, com a sua logo. Aí você vai criando meio que perfis ali de paletas. E aí quando você pede para gerar uma imagem, você vê, usa essa paleta aqui e gera esse tipo de imagem aqui. Aí sim você fica muito mais personalizado. Para rede social, isso funciona é excelente, né? É excelente. E para outras coisas também, para empresas, quando você está desenvolvendo coisas, design para empresas assim, com certeza isso até para a ajuda. criação de uma apresentação que você está fazendo na empresa, né? Às vezes você tem que utilizar realmente a paleta de cores da empresa, você precisa manter ali um determinado padrão e esse tipo de ferramenta já ajuda muito. Você já usou aí, diz aí, você usou o Imagens 2.0? Quero saber o que você conseguiu gerar. Eu acho que é legal também, em algum momento, a gente vai começar a gerar essas imagens também on the fly, ao invés de sair da aplicação, usar a API para gerar isso dentro de outras aplicações, né, que eu acho que fica legal também. Não a ponto de, sei lá, vamos gerar a imagem de um mapa atualizado em tempo real de tanto e tanto segundos, aí já era. Nossa, aí vai explodir os servidores lá. Mas daria para gerar algo interessante, por exemplo, dentro de site, você embedar algo que possa mudar, por exemplo, você tem uma imagem estática dentro de uma aplicação, pode ser um site. E aí tem elemento da imagem que você quer mudar a partir de, sei lá, de um dia. Hoje é feriado, então muda alguma coisa assim, ou muda alguma chamadinha, alguma coisa assim. Pontual, sabe? Sem consumir tanto token assim. Será que isso vai ser possível daqui a pouco? Eu acredito que sim. Cloud Mythos encontra 271 falhas no Firefox e Anthropic investiga vazamento do modelo. A Mozilla anunciou, né, que ela corrigiu 271 falhas no Firefox 150. Todas foram identificadas por esse novo modelo de IA, que é o Cloud Mythos Preview, que ela, teoricamente, só liberou para algumas empresas, né? O resultado superou drasticamente os testes anteriores realizados com o Cloud Opus 4.6, que havia detectado apenas 22 bugs sensíveis na versão 148 do navegador. O CTO da Mozilla, Bob Honley, ele relatou que a equipe sentiu um vertigo diante do volume de descobertas, pois cada uma dessas falhas seria considerada um alerta vermelho em anos anteriores. A capacidade do modelo de raciocinar sobre o código preenche lacunas que o fuzzing tradicional não alcançava, operando em um nível de complexidade comparável ao de pesquisadores humanos de elite. Apesar do impacto, a liderança técnica interpreta o avanço como uma vantagem decisiva para os defensores, permitindo encontrar defeitos finitos de forma mais barata do que os atacantes. Especialistas reforçam que o setor deve migrar para processos de validação contínua e integração de IA em pipelines de CI/CD,
priorizando a velocidade de remediação. No entanto, a natureza do uso duplo da tecnologia gera preocupações reais, especialmente após o recente acesso não autorizado ao Mythos por um grupo via Discord. Investigadores indicam que o grupo explorou uma vulnerabilidade na cadeia de suprimentos através de um fornecedor terceirizado, utilizando credenciais de um prestador de serviço e técnicas de adivinhação de URLs para localizar um modelo restrito. Como a própria IA tornou-se parte da superfície de ataque, recomenda-se tratar esses modelos como infraestrutura privilegiada, exigindo monitoramento rigoroso de outputs e isolamento total de fluxos sensíveis para evitar a criação de exploits em escala. Esse vazamento que aconteceu do Mythos aqui foi surpreendente porque essa adivinhação de URL foi simplesmente o pessoal pegou lá, tá bom, qual é a URL utilizada para acessar os modelos e vamos testar aqui até conseguir chamar do Mythos, né? E simples assim. Eles trocaram um endpoint e conseguiram acesso à ferramenta. Até porque o Mythos, ele não está isolado tá num data center isolado, só pessoas... Só tem não, acesso ele faz parte do ecossistema ali, dos sistemas da própria Anthropic, e é questão de falar assim, olha, essas credenciais acessam esse modelo, outras credenciais não. E aí, como eles liberaram as credenciais, esse preview aí para muitas empresas, era óbvio que em algum momento alguma credencial conseguiria ali acesso. E basta realmente acesso a uma credencial dessa, muda uma URL e tá lá, um Mythos bonitinho. E esse modelo que está guardado a 7 chaves, está em preview para algumas empresas e poucas empresas, justamente porque ele tem uma capacidade muito grande de encontrar problemas, mas da mesma forma que ele encontra problemas, ele pode causar problemas e invadir empresas e fazer muitas coisas ali além disso, por isso que não foi liberado, né? Pelo menos a Anthropic disse que não liberou por conta disso. Aí tem gente que já fala que isso é marketing, só que, inclusive a Vanessa também já falou semana passada sobre isso. Só que o problema eles acharam problema no Linux, acharam problemas no Firefox, acharam problemas no FFmpeg, só que esses problemas foram confirmados pelas próprias equipes, não foi de gente de dentro da Anthropic. Então os problemas eram reais. Então pode ser, eu tenho que me retratar, né? Existe marketing? Eu acredito que sim, mas de fato o modelo é perigoso justamente por essa especialização que ele tem no campo da segurança. Então tem que se tomar cuidado, porque você vê, 271 falhas só no Firefox não é algo simples da equipe conseguir ajustar, mesmo utilizando o IA. Dificilmente são falhas graves e você rapidamente vai conseguir colocar todas elas no mesmo momento que foram descobertas no ar, a solução. Então, a partir do momento que pessoas mal intencionadas vão ter acesso ao Mythos, dificilmente quem está ali do outro lado das ferramentas vai conseguir dar conta de encontrar e resolver as vulnerabilidades, né? Pois é, então, olha só o que a gente falou no início. Na versão 148 do Firefox, foram encontrados usando outro modelo 22. E aí, meteram o Mythos lá para ver o código, já foram 271. Então, provavelmente, se a gente olhar o histórico das versões do Firefox, não deve ter tido um número tão grande de bugs corrigidos de uma versão para outra. É isso que a gente tem que ficar de olho. Agora, a ironia disso tudo o próprio Cloud Mythos não é capaz de se autoproteger, porque ele impossível, é impossível, né? Ele está dentro de um ecossistema. A não ser que realmente fosse um isolamento físico do modelo num data center, mas eu acho que não é o caso. Foi comprovado que não. E aí mostra também a responsabilidade da Anthropic, que isolou, teoricamente, esse modelo, mas ela também isolou de uma forma bem arcaica, né? Mequetrefe. Então a Anthropic tem responsabilidade nisso também. Ela tem que dizer o que ela está fazendo. Já que ela criou um monstrão aí, ela tem que segurar, tem que acorrentar ele de forma apropriada. E a Microsoft anuncia TypeScript 7.0 beta com reescrita em Go. A gente já falou várias vezes aqui. Já. E agora o TypeScript tem aí um compilador em Go. Ela anunciou o lançamento oficial do TypeScript 7.0 beta, marcando aí uma mudança arquitetural histórica. O compilador foi totalmente portado de sua base original em JavaScript para Go. Essa nova fundação permite que a ferramenta entregue uma velocidade até 10 vezes superior à da versão 6.0, utilizando execução nativa e paralelismo de memória
compartilhada para acelerar processos críticos de parsing, type checking e emit. Apesar da mudança radical no motor interno, a equipe garante que a lógica de verificação de tipos é estruturalmente idêntica à anterior, preservando exatamente as mesmas semânticas que os desenvolvedores já utilizavam. O projeto foi submetido a uma década de testes acumulados e já opera em base de códigos com milhões de linhas dentro da própria Microsoft e em parceiros como Google, Slack e Vercel. Disponível via NPM pelo pacote TypeScript/Native Preview, o beta introduz o executável TSGO para substituir o TSC durante a fase de validação. O release é acompanhado por uma extensão do VS Code baseado no Language Server Protocol, facilitando a integração com outros editores modernos e ferramentas como o Copilot CLI. Entre as novidades técnicas destacam-se as flags Checkers e Builders, que permitem configurar workers em paralelo para otimizar o build em máquinas multithread. No entanto, a versão 7.0 também oficializa o fim do suporte para tecnologias legadas, tornando obrigatório o uso de configurações como Strict e ESNext, enquanto opções antigas de Target e ES5 e base URL passam a gerar erros fatais. O lançamento estável deve ocorrer em 2 meses, mas a API programática definitiva chegará apenas no TypeScript 7.1. E esses dias eu abri um repositório aqui, eu estava usando as opções antigas, o ES5, e fui testar com o TypeScript 6, já deu ruim, já deu erro fatal. Falei, vou ter que mexer no código. E aí botei a IA para tentar me ajudar, não deu certo. Não deu certo, porque a base dela é toda da antiga. Tive que fazer tudo na mão mesmo, e funcionou. Tá? Realmente, esse é um avanço significativo. Assim, eu acho que todo mundo hoje que está utilizando o Combole, Next, React, já foi pro TypeScript, já meio que abandonou ali JavaScript, e aí não tem jeito, aí tem que acompanhar essa evolução do TypeScript de forma assim, separada, né, do próprio JavaScript, e usando essas ferramentas. Você vê que o Node agora já tem o TypeScript Make nativo, antes era chatinho de configurar, Ban também já nasceu nisso, o Dino também já nasceu com isso, então não tem como desassociar mais. Por isso que o pessoal fala, não, TypeScript é JavaScript. Tá bom, é JavaScript. É verdade. Mas, cara, tem uma outra essência. Uma outra pegada. E já tem ferramentas diferentes aí para utilização. Então, dá para dizer tranquilamente hoje, eu sou especialista TypeScript e não meto a mão em JavaScript. Dá para dizer isso, tá? Olha, nós vimos essa diferença até na nossa pesquisa salarial. O TypeScript vem crescendo muito em relação ao JavaScript. E, a propósito, vou aproveitar aqui, se você ainda não participou, acessa lá pesquisa.códigofonte.com.br, que ainda está com os dados abertos aí para coleta, e é super importante que você não só participe, como também compartilhe aí com todo mundo que trabalha com você, colegas de faculdade, pessoal que já está no mercado de trabalho, para a gente conseguir trazer os dados mais fidedignos possível, né? E a gente, nessa edição, a gente vai lançar uma novidade na nossa pesquisa, que vão ser os rankings. Apesar de ter lá alguns lá já dentro da pesquisa, vai ter uma página dedicada só a mostrar ranking. Então vai ter ranking de linguagens, vai ter ranking também de ferramentas de inteligência artificial, IDE e etc. Então, se você ainda não participou... Ai. Vai lá. E nessa semana do Código Fonte TV, obviamente, temos pesquisa salarial, estamos trabalhando aí na divulgação e, mais uma vez, eu vou te pedir aqui para compartilhar aí o link pesquisa.códigofonte.com.br. Mas também tivemos vídeos, né? Tivemos. Nós lançamos justamente um vídeo falando mais profundamente, que a gente falou aqui, sobre esse congelamento de novas assinaturas do GitHub Copilot, e eu acho que é o início do fim do Copilot. Aí você pode até falar, mas eles estão se reestruturando. Eles estão se reestruturando, sim, para fazer um tipo de cobrança diferente do que era. Quem está ali assinando vai sofrer e vai ter que escolher continuar com a ferramenta, pagando mais caro, ou ir para uma ferramenta mais cara realmente, e que muitas vezes está até melhor que o próprio GitHub Copilot. Então, como ele é o precursor, provavelmente ele vai ser o primeiro ali a ir de arrasta. Vamos ver, nós estamos acompanhando aí as cenas dos próximos capítulos. Agora, a gente quer também falar com você para acompanhar a gente no YouTube, tanto aqui, óbvio,
né, do compilado quanto do código-fonte TV, mas nos shorts, porque nós estamos trazendo ali também, às vezes, diversas atualizações que acontecem ao longo da semana. Que nem a gente falou, essa semana tiveram muitas coisas acontecendo. Aqui no compilado, a gente traz o compilado de notícias, mas pelos shorts a gente consegue fazer essa atualização mais rápida e, às vezes, até numa quantidade maior de novidades para você através desse formato. Começamos aí a gravar mais videozinhos curtinhos para as redes e nos shorts a gente consegue se comunicar bem rapidinho. Aí tem muita gente perguntando, uma curiosidade, eu comecei gravando com isso aqui. A pessoa, caramba, você fez um microfone com um Raspberry Pi, nos shorts estão lá, tá vendo? Uhum. Então tá aqui. Então você vai ver eu falando com o Raspberry Pi. Mas não, gente, isso aqui é que eu só grudei um microfonezinho aqui, que fica mais fácil de segurar, só isso. Exato. A primeira vez o Gabriel grudou o microfone e falou assim, tava parecendo aquela garrafinha de bebida, mas faltava pouco ele dar uma golada. Ah, é. Aí, pra elucidar que era um Raspberry, ele resolveu tirar a tampa, só que aí o pessoal ficou ainda mais curioso, né? Que aí dá pra ver a plaquinha aqui. Tá. Né? Aqui, ó. Mas seria interessante, né, colocar aqui uma cápsula de captura e poder fazer o processamento do áudio todo com o Raspberry Pi. Dá pra fazer, eu acho que dá pra fazer. Ah, deve dar. Vamos deixar ele aqui, então. Uhum. Vamos aqui, então, ler alguns comentários. Eu separei, inclusive, comentários desses shorts também, tá? Vocês podem comentar lá, eles também vão aparecer aqui no compilado. Nunca eu falei sobre o Uber, isso poderia ter até virado uma notícia, né? Verdade. Você ficou sabendo disso? O Uber esgotou o limite que ele tinha ali de orçamento para utilizar com inteligência artificial agora em abril. Imagina só, gente, falta ainda 2/3 do o orçamento do anual. Ano. Então, faltam 2/3 do ano e já acabou agora, gente. E aí, como é que faz? E o culpado foi o Claude Code. E aí o pessoal tava reclamando, pô, mas que orçamento é esse que o Uber tem? É mais de 3 bilhões de dólares, tá? Doeu, né, gente? Olha, eu fiquei chocada quando eu vi o orçamento. Aí, o Willis Pena disse assim, ó, gastei mais de 100 dólares com a nova versão 4.7 Opus, pedi para revisar alguns arquivos, ele resolveu editar mais de 20 arquivos, ajustes mínimos de 1 ou 2 linhas. Só aí foi uns 100 dólares, excedendo a minha cota do Tier 2, agora só mês que vem. O Renato complementou, ó, fizeram de propósito a mudança, amigão, para você gastar mais. Fica no sonê e mesmo assim corre risco de eles pôr a complexidade nele e fazer você gastar mais. Afinal, é tudo sobre grana, acorda aí. Então, tá vendo? A galera do Uber, se eu não me engano, são 5 mil ali licenças que eles usam do Cloud Code, já queimaram 3 bilhões só para poder fazer isso aí que ele falou, tá vendo? Fazer ajustezinho, 1, 2 linhas, aquela coisa bem cosmética e mostrar que tá programando. Esses ajustes geralmente não passam nenhum tipo de PR, mas... Vai lá. E o Mr. Saitan também falou, massa, o microfone Raspberry Pi, viu? Tá vendo? Já falei aqui sobre ele. É esse aqui, o microfone. O Marcos, ele já disse... Eu fiz um short também falando sobre esse lance de check-in obrigatório, né? Ele disse assim, ó, o Marcos... Pelas Big Techs, ninguém reclama do rastreio, né? Então... Olha, a gente reclama aqui isso, viu? Eu já falei que a nossa vida tá toda por aí. Todo mundo sabe. A Lourdes ali sabe de tudo, escuta tudo. A Siri aqui também. Todo mundo fica sabendo, né? E aqui no compilado, a gente reclama sim, tá? Quando tem, por exemplo, o GitHub Copilot diz, se você usa a versão gratuita, tudo que você está digitando aí vai ser usado para treinamento. A gente é contra isso e tem como desativar. A gente ensina lá como desativar. Quando a gente fala, pô, você vai usar dados sensíveis do teu negócio dentro de um chat GPT, dentro de um Gemini, a gente fala realmente nisso. Mas, olha só, ninguém vai te obrigar a você fazer esse tipo de coisa. Você pode até ignorar ou ser ignorante a ponto de achar que não está sendo rastreado por essas empresas. Não é o caso. De qualquer forma, se eu estou usando o Booking.com para fazer um tipo de coisa e ele rastreia onde eu estou me hospedando, a decisão foi minha de ir lá no Booking.com, entendeu? A partir do momento que é obrigatório, aí isso aqui gera problema. Mas você tem razão. Se as Big Techs estão fazendo, está errado também, todo mundo tem que falar. As pessoas têm que ter o direito à né? privacidade. Porque algumas pessoas não têm essa consciência de que, caramba, o Google está rastreando absolutamente tudo que eu faço. Eu entro aqui no restaurante, ele sabe que eu estou aqui. Eu mudei o meu trajeto, ele já bota no trajeto do carro. Não, você hoje vai para não sei qual e o tempo é tal para você chegar. Eu falei, caramba, aguenta aí. Ele fica tentando adivinhar para onde você está indo, baseado no seu histórico. Então, sim, cara, tá todo mundo rastreando. Por exemplo, ó, domingo de manhã, se a gente entra no carro, o que o Google diz pra gente? Padaria. Padaria.
Ele já diz, a padaria, não sei o que, fica 15 minutos. Eu falei, caramba, como é que eu vou na padaria? Querido, Porque tô indo pra missa, tu tá achando que eu tô indo pra padaria? Olha só, tá vendo? Enxerido demais. E sobre o vídeo do GitHub Copilot, o MDK disse, será que não valeria aumentar o custo de cada requisição? Pausar já é demais. Com o Opus 4.6 é bem caro. Quando o Copilot percebeu, jogou o custo 3 vezes para os Premium Requests, né? E um plano de 10 doletas com apenas 300 requisições. Mas eu acho que eles vão fazer isso também. Eu acho que uma coisa não ignorou a outra. Eles estão fazendo as duas. O problema é que acho que chegou num ponto que eles falaram, não dá para manter, então tem que pausar pelo menos. Mas nesse caso, eles vão mudar a política. Eles não vão fazer mais os Premium Requests ou ficar fazendo isso. Eles vão cobrar também por tokens, criando ali o rate limit, né? Que já tem, se eu não me engano. E o Luke, nesse mesmo vídeo, faltou só falar que as IAs open source também estão mudando seu negócio. O Minimax e umas outras duas mudaram a licença e o Alibaba, o valor da mensalidade do plano de 15 foi para $50. Acho que o caldo vai engrossar. Pois é, isso que nós estamos olhando aí também e temos essa mesma sensação, viu? E aí tem muita gente que já comentou, a conta está chegando, mas olha só, se a gente está vivendo realmente numa bolha, eu acho que tá, né? Se a gente está vivendo nessa bolha tudo, olha só o que vai rolar. Os modelos open source vão acabar saindo em vantagem nesse ponto. Porque esses modelos open source, você pode botar na tua infra. Você pode criar a sua própria infra e continuar utilizando. Não vai ter a mesma qualidade, pode ser... A mesma atualização. Mas, no fim, é uma IA ali rodando, seja no teu próprio computador ou numa infra específica. Eu acho que isso aí, no fim das contas, vai acabar gerando valor também. Olha, e sabe quem vai continuar crescendo com isso tudo? Se os modelos mais acessíveis ao público continuarem, você precisar investir na infra, seja para sua empresa, a NVIDIA. A NVIDIA. A NVIDIA continua ganhando dinheiro de qualquer cenário. E tem modelos bons aí. Se não me engano, a gente está falando aqui de OpenAI e Anthropic nas notícias, mas a DeepSeek lançou também um modelo novo, se não me engano, o modelo 4 da DeepSeek, que bateu ali, ou tá pau a pau ali nos benchmarks novos, e modelo open source, que você pode também rodar na sua máquina, se você conseguir, né? E o R. Macedo, nesse vídeo, disse, me sinto culpado, não me acusarei do motivo. Mas muita gente estava abusando de algumas ferramentas que tinham um propósito legítimo para rodar tarefas infinitamente. Mas se ela dá essa possibilidade, as pessoas vão abusar. Não tem como você chegar para uma base de dados de milhões aí de pessoas, provavelmente, e falar assim, gente, calma, vamos usar de forma... Com parcimônia. Os servidores estão esquentando lá, tem muito lago evaporado lá. Não é assim que funciona, né? Pois é, e afinal de contas, quem nunca gerou aquela imagem, tipo, Vanessa em formato Pop Funko? Todo mundo fez isso, né? Vanessa Barbie, pronto. Eu também fiz, pronto. Vanessa no modelo Disney. Puxa vida. É para isso que a gente paga. Pois é. E no compilado passado, o Indignus Sensei disse, sou QA Engineer, moro na Estônia e acompanho as notícias no mundo de IT por aqui. Parabéns pelo trabalho de qualidade de vocês. Poxa, legal. Que prazer. Muito obrigada. Que prazer aí estar chegando tão longe aí na Estônia. Diz aí pra gente se tá frio aí, se tá calor. Eu posso até pesquisar aqui, mas fica muito mais legal se você disser. Como é que é a vida aí, como é que é o mercado de trabalho, se vale a pena. Provavelmente tem muita gente querendo ir pra Estônia, né? E o DJ Edu falou, eu já nem sei exatamente há quanto tempo conheço vocês. Sinto que é como se fosse a vida toda. Mas o compilado eu devo ter começado a acompanhar em agosto de 2020. Puxa, então também já tem bastante tempo que você acompanha o compilado, né? O problema de você ter falado a vida toda é que eu fiquei pensando quantos anos você tem, entendeu? Aí eu fiquei meio preocupada aqui, porque eu me sinto mais velha agora. Pô, mas agosto de 2020, o compilado nasceu foi em 2021, foi 5 anos. Fez 5 anos. É verdade, então foi um pouco depois. É que de início o compilado ficava dentro do canal do Código Fonte TV. Isso, era só para membros que acessavam, né? E depois... Que a gente queria, era o nosso MVP do compilado, para saber se a gente ia conseguir gravar toda semana e se ia ter adesão, se o pessoal ia gostar do formato. E aí depois a gente decidiu fazer um canal separado. Mas muito bom ter você aqui tanto tempo acompanhando a gente. E você está sempre comentando com a gente. Pô, uma felicidade demais aqui. Anderson Lima, também nesse último compilado. Muito obrigado por mais um compilado Domingo Sem Código Fonte. É como Domingo Sem Fantástico. Nem existe. Experimentei o café do Código Fonte. Deixa aqui, eu vou deixar aqui. Ó, deixa café. aí.
E está realmente muito bom, assim como todos os cafés da Vero. Aguardando o compilado de quando o Cloud Mythos for lançado para o público. Hashtag vem camisa, hashtag vem boné, hashtag vem café, hashtag vem MacBook. Pô, Puxa, esse é novo, esse hein? é novo, ó. Hashtag Insider, hashtag Vero, hashtag AI. O café, eu garanto aqui. Inclusive, daqui a pouco tem sorteio de café, tá? Fica até o final. Aguarde e confie. Que a gente vai sortear. Agora, se você não quer se garantir somente na sorte, você acessa lá café.códigofonte.com.br. Você consegue comprar o nosso café. E se você quiser também, você vai ver que você é direcionado ali para o site da Vero. E você pode também fazer a assinatura da Vero, porque a Vero é aquele clube de cafés que todo mês ele manda para sua casa um café selecionado, café especial de altíssima qualidade, muito bom. E você pode escolher se você quer grão, ele moído, se você quer em cápsula. E fazendo a assinatura anual, você ganha o nosso café. Exato. Lá. Agora, se você colocar o nosso cupom, né, que é o código fonte. Então, vai lá e aproveita. E o Me Chama Marcelo disse, assistindo o episódio 242, na parte que vocês falam dos comentários, vocês leram um comentário do Ezequiel que falou que o compilado é para ele o que o Jornal Nacional era para o pai dele nos anos 80. Eu sou dos anos 80 e, igual ao Ezequiel, eu uso o compilado do Código Fonte como minha principal fonte de informação tech. Passo a semana focado no trabalho e domingo me atualizo de tudo por aqui. Oxe, que legal, viu? É muito prazer poder ouvir isso. Muito obrigado, Marcelo, por ter comentado isso. Tem muita gente realmente que acho que fica meio que órfão de informação. Durante a semana, todo mundo atarefado pra caramba, né? Não é que você não tem acesso a essas informações, mas às vezes é tanta coisa que se você parar pra ficar se atualizando o tempo todo, parece que a vida não rende. Então, às vezes, vale a pena mesmo, pausa um pouco, foca ali no trabalho, na família, seja o que for. E aí, depois, você tira aquele momento para se atualizar. E que bom que é aqui com a gente, né? Muito bom. Obrigado demais por acompanhar a gente, Marcelo. O Ricardo Santos, o Gabriel não perde a elegância nem quando se revolta. Viu, Gabriel? Que homem elegante. Por isso eu casei com o Gabriel, gente. Eu não perco a elegância. A Vanessa já me viu puto. Já vi ele perder a elegância. Perdi a elegância. Ainda bem que não foi comigo. Tem alguns eventos que deixam a gente irritados, né? Quando você vê, assim, algum tipo de covardia, principalmente com uma pessoa que é mais fraca, você tá, às vezes, vendo algum vídeo, você vê, isso daí tira o Gabriel do sério de uma forma que ainda bem que tira, porque é pra tirar mesmo. Eu acho que qualquer pessoa que vê esse tipo de coisa e não sai do sério de uma forma totalmente deselegante, perdeu a humanidade, né? Então, sim, para essas coisas ele perde a elegância. Quando eu vejo esse tipo de coisa, seja na internet ou seja na vida real, eu perco. A minha elegância vai pra casa do cara. Pra aí mesmo que Não, vai. Cara, os instintos falam mais alto, tá? É. Mas ainda bem que... Para outras coisas, não. A gente mantém a elegância aqui e mantém a racionalidade da situação, inteligência emocional. Então, tudo isso é necessário aí ao longo da vida. Mas tem algumas coisas que vão no instinto primitivo e, principalmente, essa coisa de você ver uma pessoa mais frágil sendo abusada de alguma forma ali. Então, isso daí é para deixar os instintos ali à flor da pele mesmo, viu? O Rafael também... Para fechar a tampa aqui, ó, ele disse, conheci há anos o Código Fonte TV, mas o marco foi a grande reunião de devs na live da época da doença mundial aí, né? Onde reuniu a Kita, a Tequita, Lucas Montano, Felipe Deschamps e tava lá também o Paulo da Alura. Tinha uma galera. Tinha muita gente. Muita né? gente. Ele falou aqui Eu acho que teve uma live que foram 17 pessoas, né? Foi essa. Eu não vou conseguir elencar todo mundo. Tinha muita gente. Ele falou que faltou o Mano Devin. Poxa, o Mano Devin, nessa época, a gente não conhecia. Eu acho que ele ainda não estava online. Não estava fazendo conteúdo. Se tivesse, estaria lá também, com certeza. E foi histórica aquela live. Foi muito legal conseguir reunir tanta gente ali falando a respeito de tecnologia. Pra gente, ali na hora, um bastidor que nós já contamos aqui, e vou ter que contar de novo. Nós dois estávamos lá na nossa casa, na época, ainda em Petrópolis, e nós, obviamente, éramos o link central os hosts ali, o link central da live, e acabou a luz na nossa casa, no meio da live, tinham mais de 3.000 pessoas assistindo ao vivo. Na hora que acabou, eu e o Gabriel foi aquele desespero, olhamos um pro outro e falou, gente, já era, caiu a live e tudo mais. Só que aí deu só aquela piscada na luz e voltou. Quando a gente reiniciou o computador, cara, nada tinha acontecido, a plataforma manteve, todo mundo conectado, tudo funcionando, e nós dois que caímos e voltamos como se nada tivesse acontecido, viu? Mas esse não foi o único problema. Não sei se você não lembra. No início da live deu... A gente levou quase 1 hora para startar a live, porque não estava dando para startar pelo sistema do YouTube.
É A gente verdade. não conseguiu, não dava. E aí eu tive que gerar um novo link, se eu não me engano, da live e pedir para todo mundo que já estava lá para ir para um novo link. Aí conseguiu. E a gente ficou quase 1 hora para startar aquela live. Então, olha só. só deu problema. Perrengues, viu? Deu Mas problema. depois que começou, de fato, foi muito bom, gente. Foi um encontro realmente marcante. Chegamos no momento do sorteio. Você que já acompanha a gente sabe como é que funciona, né? Basta fazer um comentário no vídeo completo aqui do compilado no YouTube. Comentou, na semana seguinte já tá valendo aí pro sorteio. E essa semana nós vamos sortear uma camiseta do compilado. E depois tem o sorteio para quem faz parte do Clube dos Compiladores. Aqui no YouTube, você pode ir lá no botão Seja Membro, você assina ali, vê ali aí o valor que você quer contribuir, e aí você tem direito a participar mensalmente desse sorteio. Quer dizer, de um sorteio extra. Nesse caso, para você que faz parte do Clube dos Compiladores, a gente vai sortear uma camiseta do Código Fonte TV, um café do Código Fonte TV, vai receber aí na sua casa, e também stickers. Ou seja, é um kit Código Fonte TV completo para você, viu? Aí. Então vamos ver quem vai levar a camiseta do compilado. E foi o Adailson Aguiar, parabéns. Ele disse assim, ó, essa ideia do Zuck, sei não, hein? A verdade é que o Zuck é um grande testador de coisas. É, e ele aposta muitos milhões de dólares nessas testagens. Ou bi. Bi, com certeza. Bom, você vai receber sua camiseta, entre em contato lá em sorteio@códigofonte.com.br, manda seus dados e não esquece do tamanho da camiseta. Tô com um novo terminal aqui, tô testando ele em Python aqui para ver se ele vai funcionar para mim aqui no macOS. Não sei se você já usa ele. Deixa eu ver qual é o nome dele. É o Wrap? Acho que é o Wrap. É, isso aí. Vamos ver, a gente faz o sorteio sempre usando o Python, tá? E quem levou, esse aqui é o avatarzinho em ASCII. Quem levou foi o Matheus J. Ripewoff. Acho que é isso. Ele é assinante lá no compilado, aqui no compilado, e ganhou o kit contendo camisa do Código Fonte, café do Código Fonte e também stickers. Matheus, nós vamos entrar em contato com você na aba lá de contato com os membros, então fica de olho, tá? Mas se você tá assistindo, já manda lá sorteio@códigofonte.com.br suas informações pra gente poder mandar o kit aí pra sua casa. É isso aí, espero que você tenha curtido esse compilado, ficado aí atualizado com as últimas novidades. Fica atento aí à parte de segurança, eu acho que a gente vai continuar falando a respeito disso muitas vezes por aqui. É, às vezes até pra gente fazer um episódio extra mesmo, porque essa semana foi demais, né? Era necessário, viu? Mas fica atento, acompanha a gente aí tanto nos shorts quanto nos reels por aqui. Por aqui não, os shorts aqui no YouTube, os reels lá no Instagram, tá bom? E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau! Tchau!